um pouquinho de história, ele mistura um pouquinho isso na física. Só rapidamente, para vocês não ficarem com tanta água na boca. Um dos aspectos da teoria da relatividade trata do fato de a luz ter massa. De a luz ser feita de fótons e ter uma certa massa. E já que massa atrai massa, a luz deve ser atraída pela massa de um planeta ou de uma estrela. E aí, no início, a galera, Einstein não viaja. E ele, não, é óbvio, pô, óbvio. Fóton tá lá, ele chamava de celerita, na verdade, ele não chamava de fóton, né, a partícula de luz. E aí ele pensou, dá pra gente confirmar isso. Só ter um eclipse. Se tiver um eclipse na Terra e a gente tiver uma região da Terra com eclipse total, eu vou confirmar que a luz pode ser atraída por massa. E ele projetou um experimento. O experimento era o seguinte: tá aqui a Terra, tá lá o céu estrelado, as estrelas distantes. Tu vai lá e mede a posição de uma certa estrela no céu. E estrela essa que 24 horas, aliás 12 horas depois, durante o dia, vai acontecer de o Sol está bem próximo dela e o raio de luz que vem dela passa tangenciando o Sol e bate ali nos olhos de quem está na Terra. Eu não vejo essa luz porque a luz do Sol é muito mais intensa. Se eu pudesse bloquear a luz solar nessa hora, eu poderia ver aquela estrela cuja luz está passando, beliscando o Sol. Certo? Então vamos fazer o seguinte. Vamos medir a posição angular da estrela durante a noite, vamos ver exatamente onde ela está. E no dia que tiver um eclipse, a gente mede bem próximo, né? Vai ter eclipse. Então nós vamos para um lugar onde vai ter um eclipse total. Lembrem-se que o eclipse total não ocorre na Terra toda, é uma manchinha idiota de sombra que passa em velocidade supersônica pela Terra. Abençoados são as pessoas que foram lambidas por essa sombra do eclipse total, né? Na Terra. Aí tu vai ver coisas mágicas acontecendo, né? É mágico o eclipse, é mágico. O eclipse acontece, tu acredita que as estrelas estão ali, né? Porque quando falam para ti que está cheio de estrela agora ali, o leigo geralmente não entende. Por que tem estrela ali? Porra, não estou vendo, caramba. Aí quando tem o eclipse é que tu vê, né? Porra, a estrela estava ali, eu só não estava vendo o brilho dela, porque o brilho do Sol é muito mais intenso. Mas o céu estrelado está ali, porra, agora. Quando ocorre o eclipse, puta, o céu estava ali mesmo. E aí tu vê a luz das estrelas ficando forte à medida que a luz do Sol vai sendo, né, ocultada pela Lua, né? E aí tu vai vendo o céu ficando cada vez mais bonito, daqui a pouco ele vai desaparecendo vagarosamente também, como se fosse o anoitecer e o amanhecer. Então é muito bonito. Tu vê os bichos tudo perdido, porque muitos bichos se organizam, né? Devido à luz do Sol, né? Então os bichos que vão para casinha e vão caçar de acordo com a luz do Sol ficam tudo maluco também no dia. As flores começam a abrir e fechar loucamente naqueles poucos minutos de eclipse. É de arrepiar. O filho da mãe do Einstein pensou então, precisamos saber onde é que vai ter o próximo eclipse, qual é o melhor lugar do mundo para assistir esse eclipse. E aí os astros se alinharam para o Rio de Janeiro. No Brasil é o melhor lugar do mundo para ver o eclipse. Ei, dele cientista famoso no Brasil. Aí chegaram astrônomos, físicos do mundo inteiro e chegou o ninja, o Einstein, né, que na época já era considerado uma das mentes mais inteligentes do mundo. Tudo bobagem. O Einstein cagava, mijava, tinha dúvida, errava, viajava na maionese, era super criativo, era um ser humano como todos os outros. Só que a história de vida do Einstein levou ele a tirar algumas conclusões. E eu acredito que qualquer outro ser humano que não fosse boca aberta, que vivesse o que o Einstein viveu, teria tido as sacadas dele. A história nos faz acreditar que tem gênios sobre-humanos. Mas quando a gente analisa mais de perto a humanidade desses gênios, nós vemos que eram caras esforçados, que eram caras mais raçudos que a maioria. Quando erravam pela milésima vez, insistiam, enquanto a maioria de nós erra pela segunda e afrouxa, né? Então, lembrando disso, nada é inatingível. Se um ser humano fez, tu pode fazer também. E o Einstein, então, projetou esse experimento. A galera veio para o Brasil um dia antes do eclipse, mediram a posição da estrela na noite, porque com o sol não daria para fazer, e no dia do eclipse foram medir a posição de novo. Só que quando a luz da estrela passou tangenciando o Sol, como a massa do Sol é grande, ela sofreu um desviozinho, já que a luz tem massa e massa atrai massa. E aí quando os astrônomos foram ver a posição da estrela durante o eclipse, ela estava
estava alterada a posição da estrela. A única possibilidade para isso ter acontecido é que a massa do Sol desviou a luz ao passar encostando no Sol. E aí então no Brasil, mais uma vez, tivemos que nos curvar à grande mente de Einstein. Enquanto todos os outros recusavam acreditar nas ideias dele, ele falava, funciona, só vamos confirmar através de experimento, porque senão não é ciência, né? E aí confirmamos. Hoje em dia, ao assistir Sky, ao falar no telefone, nós estamos usando a teoria da relatividade para os equipamentos se comunicar. Então não se esqueçam, sem a teoria da relatividade a gente não consegue nem achar um avião com um sistema de GPS, porque o erro fica muito grande com a física newtoniana. A passagem do tempo no satélite, entre aspas, e a passagem do tempo na Terra são tão discrepantes que o sistema não funciona. Só quando tu inclui as contas da teoria da relatividade nos cálculos dos satélites é que tu consegue posicionar um avião com 2 centímetros por segundo, a precisão da velocidade, e com 16 metros de erro. Então agora com o sistema de GPS, se tem um GPS num objeto se movendo na Terra, eu consigo dizer qual é a velocidade e qual é a posição desse bicho. Com 2 centímetros por segundo de precisão e com 16 metros de erro. Ainda tem erro. Ainda tem erro. Se tu não coloca os efeitos relativísticos nesses cálculos, o erro da velocidade passa a ser 30 centímetros por segundo e o erro da posição passa a mais de 100 metros. Então tu vê que loucura, né? A teoria da relatividade está confirmada cada vez que tu usa o GPS do celular. Certo? É por isso que ela é tão forte, é por isso que é difícil o cara falar, olha, o Einstein descobriu uma forma de fazer os cálculos, mas não quer dizer que seja verdade verdadeira. Né? Talvez ele só tenha descoberto uma nova forma de raciocinar. Então tem muita coisa acontecendo hoje em dia a respeito dessa discussão da teoria da relatividade. Mas o professor falou o essencial para o vestibular. É isso que é o mais importante. Aqui na Física E, nós vamos discutir umas coisas muito legais. Nós terminamos a última aula com calorimetria. O que nós vimos de calorimetria? Nós vimos a ideia de capacidade térmica, nós vimos a ideia de calor específico e depois unimos essas duas ideias no famoso que macete. E para a mudança de estado físico desenvolvemos a ideia de calor latente que resultou no que moleza. E essas duas equações fazem um estrago bonito no vestibular. Porém, imaginem vocês que eu pego um recipiente completamente isolado do meio externo. A gente chama esse recipiente de adiabático. Adiabático é que ele não ganha nem perde nenhuma gota de energia na forma de calor. Se eu pego 2 objetos, A e B, com temperaturas distintas, depois de um certo tempo eles entram em equilíbrio térmico. Porém, galera, já que eles estão isolados do meio, se o corpo A perdeu uma certa quantidade de calor para o corpo B, o corpo B ganhou esta quantidade de calor. Quer dizer que se um perde 1000 calorias é porque o outro recebeu 1000. Se um perde 2 calorias é porque o outro perder é negativo, receber é positivo. Logo, se eu pego a quantidade de calor recebida por um dos corpos e somo com a quantidade de calor perdida pelos outros corpos, isso tem que dar igual a 0. Isso é chamado de princípio das trocas de calor. Então tu vê, além de conhecer o que macete e o que moleza, o cara tem que saber que se eu vou misturar corpo quente com corpo frio e vou querer descobrir a temperatura de equilíbrio térmico, o cálculo vai passar por calor recebido mais calor perdido, ou quantidade de calor recebida, quantidade de calor perdida igual a 0. Certo? Faz um exemplo, professor. Eu não vou fazer o exemplo mais difícil, porque ele é realmente elaborado e demoraria bastante tempo para a gente discutir ele até o final. Mas, claro que esses exemplos mais elaborados estão lá nos videozinhos, bonitinho, né? E tu pode assistir lá, troca de calor com mudança de estado físico, é o nome da aula. Tu vai lá e assiste aquela aula, treina com exercício. Mas para hoje, no primeiro contato, seria legal pensarmos assim, ó. Vamos pegar um recipiente. Nesse recipiente adiabático, eu vou misturar 100 gramas de alumínio a 60 graus Celsius com 50 gramas de água
sabendo que o calor específico do alumínio é 0,2 calorias por grama grau Celsius e o Czinho da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Qual é a temperatura de equilíbrio? Galerinha, se o alumínio está quente, ele vai perder. Concorda comigo? Se a água está fria, ela vai receber. Eu vou calcular para o alumínio e para a água o que está acontecendo. Como ambos vão mudar de temperatura e não vai haver mudança de estado físico, é que macete nos dois. Que macete no alumínio, massa de alumínio que eu misturei, 100, Czinho do alumínio, 0,2, variação de temperatura. Observe que eu não sei a temperatura final, eu só sei a inicial. Logo, a fórmula para o alumínio ficou 20 que multiplica TF menos 60. Eu não posso continuar essa conta, eu tenho duas incógnitas. Fazendo o que macete na água, a massa de água é 50, o Czinho da água é 1, TF menos 10. Mais uma vez, eu não conheço a temperatura final, apenas a inicial. Não posso achar a quantidade de calor que a água vai receber. Mas, como eu acabei de apresentar para vocês o princípio das trocas de calor, nós sabemos que calor recebido mais calor perdido dá zero. Quem recebe é o alumínio, quem recebe é a água fria. 50 que multiplica TF menos 10. Calor perdido é pelo alumínio quente. 20 que multiplica TF menos 60. Isso tem que dar zero. Agora acabou a aula de física, é aula de matemática. Faz o chuveirinho. 50 TF menos 500, faz o chuveirinho, 20 TF menos 1.200, tudo da distributiva, né? 50 TF com 20 TF, 70 TF, menos 500 menos 1.200, menos 1.700, passa para o outro lado, mais 1.700, temperatura final, 1.700 dividido por 70, só fazer a divisãozinha e correr para o braço. Certo? Então é a situação mais clássica aí de misturar corpos quentes e corpos frios. Professor, se além do alumínio e da água o cara colocasse um pedaço de cobre, que macete no cobre, soma tudo igual a zero. 3 corpos, 5, 10 corpos diferentes, que macete nos 10 corpos, soma tudo igual a zero. Sempre assim. Professor, botou gelo junto, vai dar merda. Botou gelo junto, vai dar merda, ia gastar uma aula inteira para explicar a técnica toda. Só relembrando, se misturar água e gelo, meu querido, primeiro passo, que macete até zero. Quem chegar a zero primeiro, vai começar. Que moleza. Compara esse que moleza com que macete para ver se vai dar conta do recado. Mais um que macete, soma tudo, igual a zero. Para quem treinou com a gente ao longo do ano, com essa dicasinha, de repente dá para arriscar uma ou outra. Mas eu recomendo quem está no super, dá uma olhadinha nos vídeos nessa parte, porque é uma parte que merece um pouco de atenção e a UFSC às vezes apronta essa, de misturar água e gelo. Tem formas macetosas de resolver, que eu geralmente não trabalho com o aluno, porque eu temo que o aluno decore uma solução pronta e não aprenda a raciocinar dentro da questão, que eu acho que é o mais importante. Galerinha, agora que a gente finalizou um bate-papo aqui de termologia, de termometria, né? Calorimetria, para ser mais preciso, valeria a pena agora a gente migrar um pouquinho para uma outra discussão. Valeria a pena a gente migrar para uma discussão relacionada à dilatometria. Na nossa primeira aula de termologia, nós vimos que temperatura mede o grau de agitação das moléculas do corpo. Portanto, quando um átomo fica aquecido, a eletrosfera dele começa a vibrar mais externamente ao núcleo, e é por isso que os objetos aumentam de volume ao aumentar de temperatura. O problema é que quando a gente vai calcular uma dilatação térmica, nós podemos estar preocupados ou com o aumento de uma dimensão só, quanto o corpo cresceu daqui para lá. Eu posso estar preocupado quanto que a área do corpo aumentou. Ou ainda eu posso estar preocupado quanto que o corpo aumentou de volume. Por isso que existe dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. A dilatação linear é quando eu estou preocupado apenas com o aumento de uma das dimensões do corpo.
Não se esqueçam, gente, os corpos sempre aumentam nas 3 dimensões. Só existe na realidade verdadeira, só dilatação volumétrica. Toda dilatação é volumétrica. Só que às vezes eu não quero saber quanto aumentou o volume. Eu quero saber só quanto aumentou para lá. Só daqui para lá eu quero saber. Aí vira uma dilatação linear. Olha como é fácil entender isso. Imagine uma barra que tinha um tamanho inicial L0, foi colocada no forno e agora tem um tamanho final L. Ela também engrossou ali, ó. Ah, professor, parece que afinou, mas não, é o teu olho. Ela até engrossou. Ela engrossou. Só que eu não estou preocupado quando ela engrossou. Eu estou preocupado quando ela cresceu. Ela inclusive aumentou assim, ó. Ela estava lá pro fundo, essa barrinha, né? Ela inclusive ficou maior lá para dentro também, ó. Só que eu não estou nem aí. A minha preocupação era o comprimento da barra. Porque o equipamento que eu ia fabricar, eu ia usar só o comprimento dela, tinha sobra nas laterais. Então cuidado, dilatação linear é porque eu estou preocupado só com o tamanho, não quer dizer que o bicho vai crescer só naquela direção. Ah não, eu quero é colocar azulejo. Então peraí, é importante saber o quanto o azulejo vai crescer, né, depois de aquecido. E aí está o rejunte flexível. Essa coisa cinza entre nossos azulejos é para que o azulejo cresça no verão e encolha no inverno sem rachar. Por isso que o rejunte é flexível. E o volume? Tinha o volume inicial, esquentou, o volume aumenta, esfriou, o volume diminui. Se eu quiser saber o quanto o volume variou, vai ser uma dilatação volumétrica. O mais legal, galera, é que saber o quanto mudou aqui o L, ó, saber o ΔL, saber o ΔS ou saber o ΔV, a ideia é muito parecida. A variação do comprimento que eu quero calcular, essa diferença de comprimento, depende do tamanho inicial, depende da superfície inicial, depende do volume inicial. Faz sentido? Cada maldito átomo que compõe o objeto vai dar uma crescidinha. Quer dizer que se eu tiver mais átomos, a dilatação total vai ser maior. Então é por isso que o tamanho inicial interfere na dilatação, porque o tamanho inicial está relacionado a quantos átomos compõem o objeto. Claro que esquentando mais, a dilatação é maior. Claro que variando mais a temperatura, a variação do volume, superfície ou comprimento é maior. Só que tem materiais que dilatam mais, tem materiais que dilatam menos. Eu preciso de uma letrinha para representar o tipo de material. Coeficiente de dilatação linear. Por favor, me ajudem no nome desse cara. É isso aí, coeficiente de dilatação superficial. Responde mesmo que seja para ti internamente, senão não aprende. Coeficiente volumétrica. É isso aí. Galerinha, olhem como as fórmulas são similares. O cara que sabe fazer conta com uma delas, fará conta com as outras também. Só não se esqueçam que delta alguma coisa é alguma coisa final menos alguma coisa inicial, certo? Então esse ΔL não vai estar no formulário, via de regra, que é L menos L0. Aqui não vai estar escrito que ΔS é S menos S0 e V menos V0. Fica ligado com isso. ΔT, o que é ΔT? É T final menos T inicial, ou T menos T0, que fica bonitinho também. Além de saber o nome de cada um desses elementos, né? Variação do comprimento, comprimento inicial, coeficiente de dilatação linear, variação de temperatura e assim por diante, é importante lembrar que as tabelas para os coeficientes de dilatação, elas são fornecidas com alfa. Eu sempre calculo o alfa do alumínio, o alfa do ouro, o alfa do concreto. Se tu precisar usar o beta, meu querido, lembra que o beta é aproximadamente o dobro do alfa. Se tu fores calcular uma dilatação volumétrica, não se esqueça que o gama é aproximadamente o triplo do alfa. Por que é aproximadamente, professor, e não exatamente? Só para nos precavermos de questões chatas. Esta aproximação é muito boa. Mesmo o engenheiro usa essa aproximação nos cálculos dele. Só em situações drásticas essa aproximação não vai funcionar, certo? Então, se ele te afirmar no vestibular, podemos afirmar que o coeficiente de dilatação volumétrico é exatamente igual ao triplo do coeficiente de dilatação linear. Falso. Mas se ele falar que é aproximadamente igual, pode considerar verdadeiro. Isso por uma questão teórica, tá? Porque na hora do cálculo tu pode usar, sem medo. Exemplo bizarro que não dava para usar.
Lançamento da Challenger, né? O famoso lançamento da Challenger, não lembro exatamente, acho que foi 86, não sei se foi 86, ou que ano que foi, depois teve mais outros problemas. O cara foi lançar um foguete. Quando o cara vai trabalhar com engenharia do nível da NASA, lá o cara precisa ter muito mais cuidado. Equações que funcionariam aqui no nosso mundo normal, em situações extremas no espaço sideral, podem não funcionar. Tem muitas outras variáveis que influenciam, então merece muito mais atenção. Quando o cara vai lançar um foguete, o cara assim, ó, tem que ligar para o fabricante da turbina, para o fabricante do difusor, para o fabricante do faiscador, para o fabricante da puta que pariu. Tem que ligar para o cara e falar, ó, cara, hoje a relatividade do ar, a umidade relativa do ar é tal, o vento é tanto, a temperatura é tanto, vai funcionar o equipamento aqui do projetor? É uma loucura, é gente ligando para todo mundo para ver se vai poder apertar o botão e disparar o foguete. Por que tem esse cuidado todo? Primeiro que tem vida na jogada, vida, e primeiro que tem bilhões às vezes envolvido em combustível, bilhões, bilhões e mais bilhões. Aí o dia que for lançar a Challenger estava 5 graus mais frio, liga para engenheiro, liga não sei o que, faz as contas de novo, não pode, os caras da turbina, né, não, mas tudo bem, vai atrasar, vai dar prejuízo, vai, lança essa merda. Foram lançar a porcaria da Challenger, a borrachinha que vedava o tubo de combustível, hidrogênio, né, nitrogênio com oxigênio, encolheu um pouquinho demais, ficou um pouquinho mais rígida do que deveria ser mais flexível para na hora das vibrações de lançamento ela poder acompanhar a deformação, né, de onde o combustível saía para a célula de queima, e aí vazou combustível pela borrachinha, e bum, $1 bilhão queimados, 8 vidas perdidas, né, e 20 anos de atraso nas pesquisas espaciais, certo? Porque tudo que estava sendo pesquisado, para poder repetir, né, e fazer tudo acontecer de novo, o cara ia demorar décadas. Tinha gente que estava fazendo pesquisa ali há mais de 10 anos, pesquisa que ia ter o resultado final, né, com os experimentos feitos em órbita, né, certo? E tudo por água abaixo. Então tu vê às vezes uma dilataçãozinha, dilatação térmica mal programada, cara, mata e gera prejuízos imensos. Outros exemplos clássicos de dilatação térmica, ferrovias. O cara deixa um espaço entre um trilho e outro, por isso que o trem vai fazendo barulhinho, né? É na hora que ele passa entre um espaço entre um trilho e outro. Por que esse espaço é importante? Porque do inverno para o verão o trilho diminui ou aumenta, então não pode espremer um trilho para o outro para entortar a estrada. Um cara fazer uma estrada férrea lá numa certa região, ele tinha os dados históricos lá dos verões. O verão mais quente que tinha dado na região era 46 graus, um negócio desse. Ele, vou fazer uma para 50. Nunca deu 50, aqui não vai dar. E aí ele calculou o espaçamento entre cada trilho para uma temperatura máxima de 50. Deu um verão alguns anos depois com 55 graus. As fotos da estrada de ferro é uma dó de ver, cara. Toda em zigue-zague assim a estrada, todos esses trilhos dormentes, tudo pro lado. Milhões e milhões de prejuízo, porque o cara não acreditou que a natureza ia poder um pouco além do que ela já tinha ido, né? Naquela região. Então tu vê como às vezes decidir uma coisa simples lá, tomar uma decisão simples, sem um pouco de margem, né, pode dar problema. Duvido a criatura que não tem um azulejo em casa soltando. Porra, toda casa que tu vai, tu acha num cantinho um azulejo soltando. Pode ser mal aplicação da argamassa de baixa qualidade, pode ser uma N coisas. Mas se está soltando um monte de azulejo ao mesmo tempo, é muito provável que o azulejador não tenha respeitado o tamanho do rejunte flexível que o fabricante engenheiro calculou e falou, olha, usa rejunte de 3 milímetros, usa rejunte de 1 milímetro. E no banheiro, quanto maior a fresta, pior para limpar, mais o carducho vai grudar ali, né? Às vezes o cara pensa, vou encostar um azulejo bem encostadinho no outro, vai ficar mais bonito. Ele não usa o tamanho entre os azulejos adequado, o espaço entre os azulejos. Dá um verão mais quente, os azulejos dilatam, tentam espremer um outro e vão descolando da parede, certo? É muito comum então esse problema, o cara tem uma preguiça de comprar o espaçador na loja lá e usar o espaçador, ele vai no olho, sou foda, vai no olho, e aí dá merda, certo? Então tem que ter humildade até azulejar alguma superfície, tem que ter conhecimento básico de dilatometria. Agora olha só, para mim a parte ainda mais perigosa de dilatometria é quando tem um recipientezinho com líquido dentro. Não precisa ser líquido, pode ser sólido, mas é que no vestibular o clássico é dilatação de líquidos. Mas olha só que perigo isso aqui. Se eu tenho um recipiente completamente cheio de um líquido, esquento o conjunto e uma parte do líquido transborda,
É comum o leigo achar que aquilo que transbordou é o quanto o líquido cresceu. Pô, transbordou 1000 litros, porra, então o líquido cresceu 1000 litros, é uma coisa que é quase automática de raciocinar. Mas não se esqueçam, meus amigos, o recipiente também cresceu. O recipiente aumentou de volume quando ele foi aquecido. Cuidado, hein, dilatação não é que nem bolo que tu bota para crescer e o furo do bolo diminui. Se tu tem uma placa de aço furada e tu esquenta essa placa de aço, o furo aumenta. Cuidado, hein, é contra-intuitivo algumas coisas ali. O furo aumenta. Uma panela que foi aquecida, a panela toda cresce, aumenta o volume de água que cabe na panela. É microscópico, tá, cara? Por isso tu não percebe na tua cozinha. Nossa, como a panela tá grande. Certo? A panela esquentou pra caramba, mas tu não percebe a olho nu isso aí. Por que eu tô te falando isso? Porque se eram 10.000 litros iniciais, tanto o recipiente que estava na bordinha, quanto de líquido. Se eu aviso que vazou 1000 litros, tu não pode concluir que o líquido dilatou 1000. Porque olha só, antes 10.000 litros, volume inicial do recipiente, 10.000 litros. Volume inicial do líquido, 10.000 litros. Volume final do recipiente, 12.000 litros. Estou exagerando, hein? Volume final de líquido, 13.000 litros. É por isso que só transbordou 1000. Só transbordou 1000. Mas quanto que o líquido aumentou de verdade? 3.000. O líquido dilatou 3.000. Por que só transbordou 1000? Porque o recipiente aumentou 2.000. Ah, então tá. O líquido dilatou 3.000. Como o recipiente aumentou 2.000, desses 3.000, 2.000 foi absorvido pelo aumento do recipiente. 1.000 é que vai cair fora. Como isso é um pouco contra-intuitivo, tem que tomar cuidado. Tudo aquilo que uma pessoa que não estudou física pensaria no vestibular, errado, o cara que fabrica a questão de vestibular vai querer colocar. Que aí ele está distinguindo quem estudou a física mesmo e quem só está usando o coração, o bom senso. Boa parte da física dá para usar o bom senso, mas tem uns pontos que não dá. E aí é nesse quesito que eles nos pegam. Então, peraí. Como é que eu calculo essa parte que transbordou? Essa parte que transbordou é chamada de dilatação aparente, porque é aquilo que aparenta ter ocorrido. Como é que é a dilatação aparente? É tu pegar a dilatação verdadeira do líquido e subtrair a dilatação do recipiente. Essa fórmula tu ganha via de regra no vestibular. Da mesma forma, eu posso definir um coeficiente de dilatação aparente, que é o coeficiente de dilatação do líquido menos o coeficiente de dilatação do recipiente. Por que eu digo essa segunda coisa? Porque se tu quiser calcular a dilatação aparente, uma segunda possibilidade, para não ter que fazer duas contas, uma do líquido, uma do recipiente, e subtrair os resultados. Tu pode pegar o coeficiente de dilatação do líquido e do recipiente, do material, né? Subtrai e faz uma conta só. Aí na resposta já vai ter a dilatação aparente, ou seja, o quanto transborda. Tem questões nessa área que são acessíveis e tranquilas, tem questões que são cabreiras e dão um trabalho do cão. Eu lembro esse ano eu não fiz essa questão, mas eu lembro que 2 anos, 3 anos seguidos, os caras vinham pedir uma questão, que deve ter na apostila de vocês, que era de duas barrinhas cortadas, aí esquentava e dilatava. Quando dilatava, as barrinhas se empurravam e aumentava o ângulo que elas faziam uma com a outra. Era uma questão que aparentemente era idiota, mas eu lembro que quando ia fazer, a matemática dela ficava no inferno. Se o cara não usasse um certo bom senso matemático para eliminar umas partes que iam ficar muito pequenas, o cara não conseguia terminar a conta. Então, às vezes, a questão fisicamente é boba e tem uma apimentada matemática dentro dela. Só fazendo muito exercício que a gente corre menos riscos de dar de cara com exercício que a gente nunca viu, né? Afinal, vocês devem lembrar que nada se cria, tudo se copia no vestibular. Galerinha, valeria a pena, de repente, eu só fazer uma questãozinha de dilatometria aí pra gente se familiarizar.